As tias já estavam com os dois olhando desse tamanho. Falei, então tá bom, tia. Vamos fazer o seguinte, já que a gente está no colégio confessional, um colégio cristão vinculado a uma instituição religiosa, a gente não pode ficar com a versão deixa o cabelo. Tem que fazer o quê? A versão gospel da música. Tá certo, quem está no colégio cristão. A gente tem que fazer a versão gospel da música. Daí eu não lembro, se eu não me engano, é o hino 147 do Inário Adventista, mas independente da religião que você seja, ele está em quase todas as músicas todos os inários evangélicos, tá? Eu vou depois eu escrevo ali no cantinho, mas fala assim mais ou menos. Vai lembrar? Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Ficou bonito. Correu uma lágrima. Faltou só do Juninho. Pelo menos converti meia dúzia. Se ele passasse agora na bola, ele fica tão feliz. 44 anos cantando glória, glória. Nunca aconteceu isso, falei, cantei pra tia. Então eu não lembro sinceramente o que aconteceu. Lá no centenário, pra ter uma ideia, eu peguei um aluno, falei, traz um trompete, eu sabia que ele sabia tocar, vai traz o trompete, quem fez isso com um trompete na sala de aula no dia. Entendeu o porquê da junta? Então tá bom, tia, então vamos cantar a versão gospel da música. Fala assim. Glória, glória, 1, 2, 3. Glória, glória, 3, 2, 1. Todos sobre dois, raiz menos um. Tocou meu coração. Cara, nessa hora eu cantei assim, as duas ficaram desesperadas. E quem conhece o auditório sabe que do púlpito, quando eu estava com um quadro lá, tem mais ou menos o quê? 1,20 m, 1,5 m de altura, tem? Cara, na hora eu pulei. E falei, tia, recolhe o disco, eu. Mas eu pulo agora. Não dá, porque aqui dá pra fazer. Cara, a tia pegou, e eu tava com um saquinho plástico no bolso, ela pegou o saquinho plástico, assim, uma cara de nojo, colocou de lá. O Alan, pode dar aula no PowerPoint agora, a gente já viu a sua aula no quadro. Obrigado. Era meia hora de aula, era 10 minutos de aula. Só não pode dar aula no PowerPoint. Quando eu liguei o PowerPoint, fiz lá, falei sobre funções. Eu fazia o gráfico de subir, quando estava positivo. Eu não podia contar que quando eu tenho a função quadrática, e esse A é positivo, é porque a gatinha topa e ela fica com a perninha pra cima. Quando é negativo, ela não topa, a perninha da menina pra baixo. Eu não podia contar isso lá. Mas eu estava assim, meio assim, temeroso. Porque elas não deixaram eu dar minha aula inteira. Ainda bem, porque eu não tinha mais nada pra falar depois disso. Beleza, também era meia hora pra dar aula no PowerPoint, elas não deixaram, falaram que tá bom, 10 minutos, tá bom. E uma olhou pra uma, outra olhou pra outra. Então nós já tomamos a nossa decisão, você aguarde a nossa ligação. Eu falei, não, tia, eu até perdi a paciência. Mas então, peraí, tia, para. Se a senhora já sabe a resposta, dá agora, independente de qual seja o processo. O chato é eu ficar em casa, sair daqui. Eu morava aqui no buraco fundo aqui pra trás. Não tinha carro na época. Imagine sair da associação na Vista Alegre, vir até aqui de busão. Eu vou chegar 3 horas depois em casa. Vou ficar do lado do telefone esperando. Toca o telefone, toca o telefone, toca o telefone. Vai tocar o telefone. Eu vou atender todo animado. Ah, do serviço de cobrar não dá. Não dá. Tia, não dá. Se a senhora sabe a resposta, dá ela agora. Daí ela falou 2 coisas. E uma fiz questão de não aplicar no meu dia a dia em sala de aula. A primeira falou assim, Alan, você é o professor que nós estávamos procurando, o perfil que nós gostaríamos. Isso eu guardo na memória e falo que todo dia. E a segunda falou assim, Alan, na escola adventista tem coisas que a gente pode fazer e tem coisas que a gente não pode fazer. Isso eu deletei da minha cabeça. Sempre tem 2 jeitos de dar aula. O politicamente correto e o politicamente incorreto. Tá? Agora, você pode o ano que vem sair da escola e é a lição de moral da história.
No final do ano você pode sair da escola, ano que vem você quer ir para outro lugar, né? Todos tem todo o direito de fazer. Às vezes você está aqui desde 1900 de Guaraná com folha, até a árvore já te cumprimenta de tanto tempo. Tá? Você já tem uma plaquinha aqui na nuca, aquela plaquinha do patrimônio da escola. Tanto tempo. Você tem todo o direito, tá? Ir para outro lugar ano que vem. Mas te garanto que quando o professor lá no cursinho, o professor que ganha muito mais do que eu, e bota muito mais do que isso, e se você pensou nesse valor, ainda põe um pouquinho mais, ele vai falar dos ângulos notáveis, e ele vai fazer essa tabelinha, e ele vai cantar a musiquinha, mas eu te garanto que ele vai ficar na musiquinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vai, porque eu tenho amigos meus que dão aula nesse cursinho, eu sei quanto eles ganham. Você tem uma ideia? Eu ganho X para dar aula. Eles ganham 7X o que eu ganho na mesma aula. 7X quadrado. Isso numa raiz. A minha esperança é que eu sei que um dia eu chego lá. Não sei como. Porque então eu tenho que fazer teste do sofá, alguma coisa. Um dia eu chego lá. Tá? Mas eu te garanto que ano que vem ele vai falar da tabelinha. É certeza, porque eles falam sempre da tabelinha. Sempre falam da tabelinha. Você pode ter, ainda mais você que não tinha ouvido a musiquinha do ano passado, você pode ter pensado assim, não serve pra nada a musiquinha. Mas serve, final da prova, eu não vou dar a tabela pra vocês. Depois vocês vão começar a baixar a cabeça e falar assim, glória. Você tá orando, meu filho? Não, estou tentando lembrar da música. E acontece isso todo ano. Tá? Então, você pode não concordar com os métodos de aula. Mas é assim que eu sei dar aula. E é assim que eu estou 6 anos aqui. Aquela história, eu finge que ensino, você finge que aprende, a gente vive feliz para sempre, blá, blá, blá. Tá? Mas funciona, tá? Funciona. Eu já passei vergonha em formatura, porque cantaram essa musiquinha em formatura. Já passei tudo que é tipo de humilhação na vida que você imagina. Tá? Mas, decore, independente do jeito que você vai colar